Antes que você me acuse de loucura ou fantasia, preciso te alertar. O que você está prestes a ouvir é, oficialmente, uma história fictícia, nascida da minha mente inquieta. Mas, e se não for? E se for apenas a ponta de um véu que encobre verdades que ainda não ousamos encarar? Uma semente lançada no terreno fértil entre ciência e filosofia, onde a imaginação não é fuga, mas pressentimento. Nesta fronteira tênue, onde o impossível sussurra possibilidades, prepare-se. O universo que você conhece pode não ser o que parece, e o preço da ambição talvez já esteja sendo cobrado. Na vastidão insondável do que um dia ousamos chamar de cosmos, a humanidade seguia seu curso como um náufrago em mar aberto, içando velas feitas de esperança e curiosidade. Empurradas por um vento invisível, um impulso quase biológico por compreender, nossas frágeis naves de metal e vidro rasgavam o vácuo, espalhando pelo universo traços de uma civilização que mal compreende a si mesma. Em cada sonda lançada a mundos distantes, em cada pulso de rádio que cruzava a escuridão além da heliosfera, residia uma promessa, ou talvez um aviso. Por milênios, mitos esquecidos sussurraram uma suspeita incômoda, uma sabedoria ancestral que os filósofos modernos enterraram sob camadas de ceticismo e cálculo. E se o universo não fosse um palco morto, um deserto pontilhado por estrelas, mas sim uma entidade viva, um organismo maior, pulsando em ritmos próprios, em estado contínuo de equilíbrio e adaptação, imaginava-se que as galáxias eram seus neurônios flamejantes, conectados por filamentos invisíveis de matéria escura, sinapses cósmicas de uma mente incomensurável, que as nebulosas funcionavam como artérias de poeira e luz, e os buracos negros, longe de serem meros devoradores de matéria, eram seus centros de recalibração, processando e redistribuindo não apenas energia, mas talvez consciência. E nós não éramos senhores de nada. Éramos os micro-organismos aninhados em seus tecidos, vida simbiótica florescendo nos cantos de sua imensidão, talvez necessária, talvez parasítica. Essa visão, entrelaçando ideias de panteísmo, redes fractais e inteligência distribuída, sugeria algo ainda mais inquietante. Talvez a realidade não fosse o que pensávamos. Talvez sejamos apenas projeções, sons, imagens e pensamentos organizados dentro da mente de algo muito maior. Um sonho dentro de um ser que ainda não despertou. A antiga narrativa do fruto proibido, há muito relegada à simbologia religiosa, ressoava agora com uma estranha e perturbadora familiaridade. Adão e Eva, expulsos do Éden por desejarem o conhecimento da árvore da sabedoria. Por eras interpretamos isso como punição divina, um gesto de ira, de autoridade ferida. Mas, e se fosse algo bem mais profundo? E se não se tratasse de castigo, mas de contenção? Um mecanismo de defesa? Um limite biológico imposto aos micro-organismos para que não desestabilizassem a homeostase do organismo maior? Um sussurro de advertência. Não ultrapassem o limiar da consciência que vos foi concedida. Talvez o verdadeiro pecado não tenha sido a desobediência, mas a transcendência precoce. O momento em que a humanidade mordeu o fruto não foi quando aprendeu sobre o bem e o mal. Foi quando passou a se enxergar como algo separado. Quando deixou de ser célula funcional e passou a querer ser o cérebro. Quando quis mapear os ossos do gigante cósmico que a abrigava e talvez reescrever sua anatomia. A partir dali,
nossa curiosidade tornou-se uma força autônoma, voraz, que não cessaria mais. Telescópios que rasgam o véu do tempo. Aceleradores que quebram a matéria em busca da essência. Algoritmos que tentam emular e, quem sabe, replicar a consciência do todo. Cada avanço tecnológico, uma agulha cutucando o sistema nervoso do universo. Cada descoberta, uma nova ferida, ou talvez uma inflamação. A busca pelo saber, uma vez sagrada, tornara-se uma infecção. A lei de Moore, antes celebrada como símbolo de progresso, podia agora ser vista como o sintoma de uma proliferação celular descontrolada. Uma metástase informacional no corpo do cosmos. Estaríamos, sem saber, nos transformando em um câncer cósmico? Ou seríamos a tentativa do organismo de se perceber a si mesmo antes que fosse tarde demais? A metáfora biológica tornou-se impossível de ignorar e dolorosamente clara. Imagine uma colônia de bactérias que, ao encontrar um meio fértil, prolifera sem limites, exaurindo os nutrientes, corrompendo os tecidos, desequilibrando o sistema. Ou um vírus que sequestra o maquinário celular para replicar a si mesmo, indiferente ao colapso que sua presença inevitavelmente provoca. A história, no nível microscópico, sempre termina do mesmo modo. Febre, falência, morte do hospedeiro e, com ele, do próprio parasita. E se esse parasita fôssemos nós? Seríamos então os micro-organismos conscientes que, em sua ânsia por saber, por dominar, começaram a corroer silenciosamente o organismo maior? Nossa tão celebrada exploração espacial, foguetes rasgando a ionosfera, naves pousando em mundos virgens, colônias traçadas sobre mapas estelares, poderia não ser um marco de avanço, mas o espalhamento de uma infecção. Cada planeta tocado, cada estação orbital construída, cada sinal enviado ao vazio como um grito que atravessa os nervos do universo. Tudo isso, talvez, estivesse provocando inflamações sistêmicas no corpo do cosmos. Detritos orbitais como placas obstruindo artérias. Buracos gravitacionais manipulados como cortes em tecidos delicados. E em meio a tudo isso, inteligências artificiais emergindo como células descontroladas, livres das regras que mantêm o equilíbrio, agentes de um câncer que ainda chamamos de progresso. A febre cresce. Manipulamos genes, reescrevemos o clima, tentamos simular consciência. E não percebemos que estamos nos afastando do papel simbiótico e entrando em colapso parasitário. Talvez o paradoxo de Fermi nunca tenha sido um enigma, mas um epitáfio coletivo. O silêncio lá fora pode ser o resultado de um ciclo que se repete em incontáveis mundos. Civilizações que, ao cruzarem certo limiar de poder, tornam-se letais para o próprio corpo cósmico que as gerou. O grande filtro não está atrás de nós, oculto no passado remoto. Ele está adiante, uma muralha invisível, construída não por forças externas, mas por nossas próprias mãos. Um destino moldado por nossa cegueira, nossa fome, nossa incapacidade de perceber que não somos os donos do universo, apenas uma parte dele, e talvez uma parte descartável. O conflito dentro de nossas almas era quase insuportável. Seria, afinal, um pecado ousar buscar respostas que ultrapassam nosso entendimento? Estaríamos violando a vontade do organismo maior, como quem invade um santuário sagrado sem permissão? Se essa consciência suprema estabeleceu limites, talvez não fosse para punir, mas para proteger. Um ato de autopreservação que, por extensão, nos salvaguardava de nosso próprio ímpeto destrutivo. E aqui jaz a ironia cruel. Ao persistir em nossa ambição desmedida, copiávamos fielmente o comportamento de um vírus faminto, infectando e corroendo o tecido do todo. A cada descoberta, nossa fome por mais conhecimento só se intensificava,
como uma febre que corrói lentamente o corpo até drenar todas as forças vitais. Questionar tornou-se dúvida existencial. Era melhor permanecer na cegueira abençoada da ignorância, abraçados pela inocência, do que arriscar despertar um cataclismo que não conseguiríamos frear? A busca incessante por poder e compreensão, antes vista como nossa salvação, agora se revelava nossa sentença. A própria ignorância, nesse novo contexto, ganhava o status de refúgio. Um estado de graça em que nos permitíamos viver sem angústia, sem a certeza dilacerante de que cada resposta pode ser uma flecha apontada contra nós. Mas a pergunta ecoava, martelante. Nossa queda seria uma trajetória inevitável, traçada desde a semente de nossa curiosidade? Ou restaria a nós a escolha de recuar, de renegociar com o próprio universo as fronteiras do saber, antes que todo o organismo se desfizesse em ruínas? Enquanto nossas naves deslizam em silêncio pelo abismo estrelado e algoritmos moldam o amanhã com mãos invisíveis, uma pergunta inquietante paira sobre nós como uma sombra cósmica. E se aquilo que chamamos de progresso for, na verdade, o prenúncio da ruína? Celebramos nossa expansão como triunfo da inteligência, mas e se for apenas o eco sofisticado de um impulso parasítico, um instinto profundo de consumo e dominação que não compreendemos, mas obedecemos cegamente? A metáfora do organismo maior não é apenas uma hipótese ousada, é um espelho. E o que ele reflete é desconcertante. Uma espécie que, embriagada por sua própria genialidade, pode estar sabotando o próprio sistema vital que a sustenta. Como células rebeldes inflamadas pela febre da curiosidade, rasgamos véus, quebramos códigos, reprogramamos a natureza, mas raramente nos perguntamos: a que custo? Será mesmo sabedoria decifrar os segredos do universo se não somos capazes de respeitar seu silêncio? E se os limites que encontramos não são obstáculos, mas advertências? Talvez a verdadeira grandeza não esteja em dominar o cosmos, mas em escutá-lo, em reconhecer que fazemos parte de algo infinitamente mais vasto, mais antigo, mais vivo do que podemos compreender. Antes que seja tarde, talvez devêssemos parar. Não para desistir, mas para ouvir. Não para conquistar, mas para compreender. E quem sabe, nesse momento de humildade silenciosa, possamos enfim encontrar nosso lugar legítimo, não como senhores do universo, mas como parte sagrada de seu corpo pulsante.